Eu prometi para ele que eu não ia falar e não vou falar a idade dele. Não vou, gente. Esse homem de Deus hoje veio representando a DIG, Assembleia de Deus da Ilha do Governador. E é um prazer, de verdade. Deus te abençoe, te use poderosamente para as nossas vidas aqui. Que seja a primeira de muitas outras oportunidades. Nós temos amigos em comum, né? Descobrimos isso hoje. Em nome de Jesus. Aleluia, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Localize por gentileza na sua Bíblia, Evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus, capítulo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus, capítulo de número 20. É uma honra inenarrável estarmos aqui pela primeira vez para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Deus abençoe muitíssimo nosso, já posso chamar de amigo, pastor Alexandre Freitas, uma simpatia de pessoa, uma conversa ali dentro informal, me senti já muito à vontade conversando com ele. Deus abençoe o presbítero Mário Cavalcante também, de maneira extraordinária. Mauro, perdão, tá? Deus te abençoe, viu, profeta? Obrigado por essa oportunidade. A igreja do primeiro século, ela era judaica. Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, Paulo era judeu. Enquanto o evangelho estava centralizado dentro de Jerusalém, não ocorreram grandes conflitos. Todavia, a partir do momento que a igreja sai de dentro desse cenário judaico para um ambiente de outras culturas, como grego, romano, né, siríaco, dá-se início a uma grande discussão acerca da salvação. Para eu ser salvo, eu preciso guardar o sábado, cumprir as leis dietéticas judaicas, praticar as ritualísticas, os rituais da lei. Paulo vai dizer em 2 cartas que não, que a justificação ela acontece pela fé. É a carta de Gálatas e carta de Romanos. Partindo desse pressuposto, nós escrevemos esta obra, Justificação pela Fé, Méritos Humanos ou Suficiência de Cristo. A justificação pela fé é pura suficiência de Cristo. Não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário por nossa vida. No primeiro capítulo eu trago um desenvolvimento histórico-cultural da doutrina, do contexto judaico da época em Jerusalém. Eu explico a incapacidade do homem de cumprir a lei. Tiago diz na sua carta que se o homem cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto, ele falhou em todos. Logo, na terra não existia nenhum mortal capaz de cumprir a lei em toda a sua essência, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como na terra não existia nenhum mortal capaz de cumprir a lei, o verbo de Deus vai penetrar na temporalidade, se fazer história, para cumprir aquilo que nenhum mortal conseguiu cumprir. Jesus, ele disse, eu não vim abrogar, anular, cancelar a lei, eu vim cumprir. E ele foi o único que conseguiu cumprir, por quê? Porque nele não se achou o pecado. Logo, ele é o único que não tropeça na lei. E como ele é o único que consegue cumprir pela sua justiça a lei, ele é o único que tem o poder de nos trazer uma nova lei. Nos últimos minutos do seu ministério terreno, na última ceia, ele diz, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Então ele cumpre o Antigo Testamento, traz um Novo Testamento e valida esse Novo Testamento, morrendo na cruz do Calvário e pagando o preço pela nossa eterna redenção. É só por causa do favor dele que podemos entrar aqui nesta noite e sentir a presença inefável do Espírito Santo. Eu explico a transição de Paulo de fariseu, apóstolo dos gentios. Eu explico que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele está sendo profundamente atacado por um grupo de crentes com raízes muito fortes judaicas, chamados judaizantes, que atacavam a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que o evangelho que Paulo pregava era diferente do evangelho dos 12 apóstolos e do que Jesus pregou. Eu explico que na carta aos Romanos o contexto é mais tranquilo, é mais amistoso, mas nas 2 cartas Paulo vai dissertar sobre o tema da justificação. E essa palavra no grego, justificação, é dikaiontentes, que traz a ideia de ser declarado justo por meio do pagamento de um preço. Eu explico
explico o contexto das duas cartas de Gálatas e Romanos, eu explico a condição do homem morto em ofensas e em pecados e a sua incapacidade de se auto-justificar diante de Deus. 740 anos antes de Cristo, o profeta Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. O que era trapo de imundícia? Pano de menstruação, o absolvente da atualidade. Você sabe que quando a mulher estava no período menstrual, ela era considerada imunda naquela época. Então é exatamente isso que ele está dizendo, que a minha própria justiça jamais me declararia justo diante de Deus. Eu só sou justo porque a justiça daquele que não conheceu o pecado foi imputada na minha vida. E por fim, eu trago um desenvolvimento histórico dogmático da doutrina em grandes pensadores que dissertaram sobre o tema. Agostinho de Hipona, Martinho Lutero na Reforma Protestante, Ulrico Zwingli, o grande reformador suíço, João Calvino e o grande teólogo do século XX, Karl Barth. Aqui é um TCC, irmãos, trabalho de conclusão de curso, mas a língua está muito fácil de compreender. Então, se você deseja se aprofundar no tema que é a espinha dorsal do cristianismo, a justificação pela fé, está aqui, tá bom? Esse aqui já tem dona do pastor, Deus te abençoe, viu, meu amigo? Vamos lá, quem achou Mateus capítulo 20, diga graças a Deus. Mateus 20, está comigo, irmão, a mulher mais linda do planeta, minha digníssima esposa. O pastor falou da minha idade aqui, só com ela a gente vai fazer dia 31, agora 13 anos de casado. Então, eu louvo a Deus pela vida dela, onde ela vai, onde eu vou ministrar, ela faz questão de vir comigo. Para quem não conhece, Yasmin, viu? Está bem aqui na frente. Mateus capítulo 20 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante ao que, gente? A um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, desocupados, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. E disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, ou seja, os últimos, até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, os últimos trabalhadores, receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros que chegaram de manhãzinha, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros, ou seja, os últimos, trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Verso 16, 1, 2, 3. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos uma vez mais o verso 16, eu queria que todo mundo lesse comigo. Essa versão que está na minha mão é a Arque Almeida Revista e Corrigida. Está aqui também no telão, tá? Vamos lá, 1, 2, 3. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso aqui é uma parábola, e Jesus ele começa pelo menos 10 parábolas no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Reino. A temática do Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino. Mateus vai trabalhar a ideia do reino do filho de Davi. E pelo menos 10 parábolas, Jesus vai começar com a expressão: o reino dos céus é semelhante a. E aí ele começa contando as parábolas. E uma delas é essa daqui.
Jesus está dizendo que o reino dos céus será exatamente como esta parábola. E durante muito tempo eu tentei compreender a lógica e a racionalidade do que Jesus vai dissertar no capítulo de número 20 do Evangelho de Mateus. Por quê? Humanamente falando, não existe uma lógica no que Jesus está falando aqui. No entanto, Jesus vai trazer lições extraordinárias dentro desta parábola. Mas para entendermos melhor esta parábola, a gente tem que retroceder até o capítulo 19, a partir do verso de número 16, que é aquilo que a gente chama na hermenêutica de contexto remoto, contexto imediato. São versículos que estão dentro de um mesmo capítulo, e o contexto remoto são capítulos anteriores, posteriores, livros anteriores e posteriores. No capítulo anterior, no capítulo de número 19, a partir do verso de número 16, vai contar a história do jovem rico, e o texto diz assim: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Aí Jesus vai responder: se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? Os mandamentos. Observe que Jesus não está falando de ritos, Jesus não está falando de rituais judaicos, ele está falando de mandamentos perpétuos que não foram caducados na nova dispensação da graça. Observe esse detalhe. Aí ele disse, o jovem rico: quais mandamentos? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Observe que mesmo debaixo de uma nova dispensação da graça, a gente segue isso aqui, não de forma legalista, a gente segue isso aqui, porque o Espírito que habita em nós não vai contrariar os mandamentos perpétuos da palavra de Deus. E uma das maiores características de Deus na nossa vida é o amor. Se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu não vou matar, eu não vou viver adulterando, eu não vou viver fazendo coisa errada, levantando falso testemunho contra o meu próximo. Portanto, esses são mandamentos perpétuos que não perderam a sua validade na nova dispensação da graça, tá? Então, aí esse garoto vai dizer para Jesus o seguinte: e disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Ele está dizendo: isso é mole para a gente, eu faço isso desde que eu me conheço por gente, desde a minha mocidade. Aí ele vai fazer uma pergunta que ele não deveria, pastor, fazer: o que me falta ainda? Jesus vai responder e vai revelar a intenção do coração dele: se queres ser perfeito. Olha o que Jesus está respondendo: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e me segue, e terás um tesouro no céu. Quando Jesus diz se queres ser perfeito, Jesus está revelando o sentimento de justiça própria do garoto. Ele nunca quis saber o que era necessário fazer para entrar na vida, porque ele não só já fazia, ele não só já sabia, como já praticava. Ele já queria arrogar um sentimento de justiça própria. E no contexto seguinte entra a parábola que nós lemos aqui. Jesus começa dizendo: o reino dos céus será semelhante a isso aqui que eu vou contar para vocês agora. E aí ele começa a historinha. Ele diz: o reino dos céus será semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Quando Jesus usa essa expressão, saiu de madrugada para buscar trabalhadores para a sua vinha, a gente precisa entender que quando a dominação romana aconteceu na Palestina, a noite foi dividida em 4 vigílias. A primeira vigília se dava de 6 às 9 horas da noite, a segunda vigília se dava de 9 da noite à meia-noite, a terceira vigília se dava de meia-noite às 3 horas da manhã, e a quarta vigília se dava de 3 da manhã às 6 horas da manhã, sendo às 6, de 6 às 7, a primeira hora no relógio judaico. Então, quando Jesus diz, saiu o homem de madrugada para buscar trabalhadores para a sua vinha, ele sai por volta de 4 para 5 da manhã, porque às 6 horas já deveria ter um grupo de trabalhadores dentro da vinha trabalhando. Uma diária dentro da cultura judaica se dava de 6 da manhã às 18 da tarde, eram 12 horas de trabalho. Então ele tinha que antes das 6 já ter um grupo específico
específico entrando na vinha, para já às 6 da manhã estarem trabalhando. E o valor que geralmente se pagava por uma diária de trabalho é 1 denário. Na nossa versão Arca, Almeida Revista e Corrigida, aparece a expressão 1 dinheiro. Então todas as vezes que você ouvir essa expressão 1 dinheiro, se você tiver na mão a Ara, Almeida Revista e Atualizada, vai estar escrito lá 1 denário, porque é assim que está no grego. 1 denário era uma diária de trabalho que dava para sustentar uma família judaica. Quando a gente fala de família no nosso contexto ocidental, a gente está falando do pai, de uma mãe, 2, 3 filhos no máximo. Se passar disso, é igual minha avó, é nordestino. O nordestino tem mais coragem, né, pastor? E tem mais filho do que o pessoal daqui desse lado de cá. Minha avó teve uns 12, viu, irmão? Então, se passar disso, ou então é judeu. No contexto judaico, contexto oriental, os judeus têm muitos filhos. Você pode olhar por Jacó, teve 12, tá? Então, quanto mais filho, mais bênção de Deus eles entendem que é. E depois do holocausto, então, muito mais. Então, 1 denário dava para sustentar de 18 a 25 pessoas por um dia. Era o que geralmente tinha de família. Então, esse era o valor que se pagava de 6 da manhã às 18 da tarde. Jesus é muito tremendo naquilo que ele quer comunicar. Olha isso aqui. Jesus tem uma precisão cirúrgica naquilo que ele quer explicar. A pedagogia de Jesus é algo incrível. Ele diz que o dono da vinha sai de madrugada, busca um primeiro grupo de trabalhadores e acordou, combinou com esse grupo o valor de 1 denário, uma diária. No entanto, ele continua a parábola e diz que tinha muito trabalho para pouco homem. Então ele vai sair novamente. Que hora é essa? 3ª hora do dia, que é 9 horas da manhã. Ele pega mais um grupo, pastor, e coloca dentro da vinha. Só que parece que ainda tem muito trabalho para pouco homem. Então ele vai sair novamente. A Bíblia diz que é na hora 6ª, meio-dia. Ele pega mais um grupo de homens e traz para a vinha para trabalhar. Ainda assim, tem muito trabalho para pouco homem. A Bíblia diz que ele vai sair novamente, na hora 9ª, 3 horas da tarde. Vai buscar mais um grupo e vai botar dentro da vinha para trabalhar. Agora, olha que pedagogia. Parece que agora o grupo deu, mas o dono da vinha vai mais uma vez na praça. E a Bíblia diz que é a hora 1/10, ou seja, 17 horas da tarde. Só faltando 1 hora para fechar o expediente, porque o expediente da diária se fecha às 18, era 17, 1/10 hora, ou seja, 11ª hora do dia. O dono da vinha vai na praça, e quando ele vai na praça, Marlon, ele encontra um grupo de trabalhadores, e ele diz: por que vocês estão ociosos, desocupados até essa hora do dia? A Bíblia diz que eles disseram: nós não estamos ociosos, estamos na posição desde que o dia raiou. A questão não é a gente não está trabalhando, a questão é que ninguém nos assalariou no dia de hoje, só faltando 1 hora para acabar o expediente. Então o dono da vinha, diz a Bíblia, que vai dizer: venham trabalhar comigo e eu vos darei o que for justo. Eu já começo a liberar a primeira palavra aqui. O Deus que te chamou para essa obra é justo. Calabai de orehas. Confia no caráter de Deus, porque quem te chamou é justo. E a Bíblia diz que eles foram trabalhar. Agora o texto não diz, mas deixa eu conjecturar. Imagina quem chegou às 6 da manhã e já está 11 horas ralando. Está vendo um grupo chegando, só faltando 1 hora para acabar o expediente. Olha lá, falta 1 hora para acabar. Chegaram agora. O que esses caras vão ganhar? O valor que eles vão ganhar hoje não bota pão na mesa para a família deles. O que eles vão ganhar hoje não vai dar para sustentar a casa deles. Não vale a pena chegar aqui para trabalhar essa hora. Eu estou conjecturando, o texto não diz. Só que, olha que precisão, trabalharam só 1 hora e Jesus disse, agora é Jesus que está falando e está no texto. Chegou a noite, 18 horas, está na hora de pagar. Jesus disse que o dono da vinha diz, vamos começar a pagar, mas a gente não vai pagar para os que chegaram às 6 da manhã, a gente vai pagar para quem chegou às 17 da tarde. E quando vai pagar, deixa eu fazer uma matemática aqui, só para a linha de raciocínio compreender o que isso aqui significa. Não era isso, era bem mais que isso, mas digamos que era R$120, só para a matemática fechar. Quem trabalhou, chegou às 6 da manhã, ganha 120.
quem chegou às 9 já perdeu 3 horas de trabalho. Estou botando 10 conto por hora, tá? Só para você ter noção. Então, quem chegou de manhã, trabalhou 12 horas, ganha 120. Quem chegou às 9, perdeu já 3 horas de trabalho, ganha 90, porque vai trabalhar só 9 horas. Quem chegou meio-dia, o justo era pagar 60, porque já perdeu meio-dia de trabalho. Quem chegou às 3 da tarde, já perdeu 9 horas, só trabalha 3, então tinha que ganhar 30 conto. E quem chegou na 1ª hora, deveria ganhar só 10 reais. Dá para fazer o que com isso? Nada. Era mais ou menos isso. Não estou falando do valor no sentido literal, só para você compreender. O que eles ganhariam, na ótica humana, não daria para colocar comida na mesa naquele dia. Mas a Bíblia diz, que o dono da vinha diz, vamos pagar, mas vamos pagar para quem chegou por último. E quando vão pagar, a Bíblia diz que eles só trabalharam 1 hora, mas ganham por 12, 1 denário. Quando eles ganham 1 denário, os que chegaram às 6 da manhã, imagino eu, começaram um a cutucar o outro e disseram, eita, que esse patrão é dos bons, ele é generoso, ele paga bem, esses caras só trabalharam 1 hora e ganharam por 12, quando chegar na nossa hora, a gente vai ganhar muito mais, só que o texto diz que ele vai pagando, quando chega neles, que eles recebem 1, eles ficam revoltados, está no texto, esses homens só trabalharam 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o sol quente do dia. Aí o dono da vinha vai dizer, a vinha é minha, Halabai de Orehessa, eu dou o que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Tem gente, pastor, que acha que aqui é quartel, quem tem mais tempo de casa ganha mais. Não, aqui é reino de Deus, e no reino Ele dá o que Ele quer, na hora que Ele quer, e para quem Ele quer. Aqui tem uma verdade muito forte dentro desse texto. Qual é a verdade, Eliade? Primeiro, Deus não se relaciona com interesseiros. Esses homens entraram na vinha, pastor, eles não sabiam nem quanto iam ganhar, mas eles confiaram no caráter do dono da vinha. Venham trabalhar comigo e eu vos darei o que for justo. O justo era só 10 conto, mas ganharam os 120, irmão. Venham trabalhar comigo e eu vos darei o que for justo. O justo não dava para botar o pão na mesa. Só que ele diz, venha. E quando a gente confia no caráter de quem chamou a gente se lança no reino, a gente está pronto para viver experiências jamais vistas. Não é o tempo de casa que vai determinar o que você vale. Essa é a primeira verdade, ele não se relaciona com interesseiros. Segunda verdade que eu vejo dentro do texto, Deus abençoa muito mais intenções do que decisões. Tem gente que até faz, mas só faz quando sabe aquilo que vai ganhar. Deus está falando aqui que esses homens se lançaram. Ou seja, Martin Luther King disse que a fé é você pisar no primeiro degrau sem enxergar o resto da escada. É você acreditar naquilo que não é visível, é tocar naquilo que não é palpável, é alcançar aquilo que o homem natural não consegue alcançar. Deus me trouxe nesta noite para liberar uma palavra para alguém. Permanece na posição, porque tem coisa grande da eternidade chegando para a tua vida. É bem verdade que eles só trabalharam 1 hora, mas eles estavam na posição há 12 horas, há muito tempo. Só trabalharam 1, mas estavam na posição há muito tempo. Parece até injustiça. Tem gente aqui que está igual os trabalhadores da última hora. Já viram um grupo das 6 passar na frente e está dizendo, olha lá Jesus, um grupo foi e eu fiquei, ninguém lembrou de mim, meu nome não está na agenda, não botaram meu nome no cartaz, meu nome não está na lista da promoção. Tem gente que está igual os trabalhadores da última hora. Já viu o grupo das 9 passar na frente, das 6 já foram, das 9 já foram. Está dizendo, Jesus, todo mundo vai e eu continuo aqui. Deus está dizendo, permanece na posição, porque antes do dia acabar tem surpresa da eternidade chegando para a tua vida. O que vai determinar um vencedor de um perdedor não é a habilidade que ele possui.
Não é a quantidade de forças que ele tem, mas a capacidade de resistir às adversidades. Muitas pessoas são chamadas por Deus, mas não conseguem resistir à pressão do tempo. Imagina, um grupo das 6 passa e alguém diz: poxa, cara, já perdeu a diária, era para ter ido nessa, vai para casa, irmão, desiste. E eles disseram: não, a gente vai ficar aqui. Aí vai o grupo das 9. Imagina alguém dizendo: olha lá, já foi mais outro grupo na frente, esses daí só vão ganhar, já perderam aí 1/4 do salário, da diária. E eles falaram: não, a gente vai ficar na posição. Aí vai mais um grupo, de meio-dia na frente, alguém está dizendo: olha lá, já foi mais um grupo e vocês continuam aí. Esses daí vão ganhar só meio-dia de trabalho, só vão trabalhar meio-dia, e vocês vão ficar aí na posição, porque vai sempre ter pessoa querendo ditar aquilo que você tem que fazer. Só que a tua vida não é guiada por pessoas, a tua vida tem que ser guiada pela direção do Espírito Santo de Deus. Quando a tua vontade estiver alinhada à vontade dele, você permanece no propósito. Não importa o tempo que você tem que esperar, permaneça na posição, porque eu posso te garantir que tem surpresa da eternidade chegando para a tua vida. Os de meio-dia já foram. Aí começa a bater o desânimo. Poxa, todo mundo vai, menos eu. Para piorar, vai mais um grupo das 3 da tarde. Só vão trabalhar 3 horas, mas eles vão. E eles continuam lá na mesma posição. Tem gente que diz: Senhor, a vida de todo mundo está andando, a minha não está. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, estou frustrado. Deus está dizendo: fica na posição, porque a última palavra na tua vida ainda é do Senhor. Calabashoremanas. Quando falta 1 hora para o dia fechar, Ele vem. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui. Você não vai precisar mudar de lugar. Ele sabe exatamente onde você está e Ele te acha. Ele vai vir ao teu encontro, você não vai precisar correr. Porque tem gente que fala assim: eu vou para a igreja tal porque lá tem profecia, eu vou para a igreja tal porque lá vai pregar fulano, eu vou para a igreja tal. Deus está dizendo: eu sou competente o suficiente para te achar onde você estiver. E a obra que eu tenho na tua vida não pode ser limitada pelo tempo, porque o tempo pode ser um problema para você, ele nunca foi um problema para Deus. Fica na posição, irmão. E ele ficou, eles ficaram. E o dono da vinha chega e diz: desocupados até essa hora? A gente não está não, Senhor, desocupado. A gente está na posição, só que ninguém olhou para a gente, ninguém viu a gente. Tem horas que a gente fica tão cansado de ficar aqui o dia todo em pé, esperando a nossa hora chegar. E o dono da vinha diz: venham trabalhar comigo. Tem gente que até tem muita decisão, mas a intenção do coração não alinha com o plano de Deus. Quer ver? Vou te dar 2 exemplos no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Caim foi oferecer uma oferta ao Senhor e Abel também. Aí o texto sagrado diz lá em Gênesis que o Senhor atentou para Caim, mas para a sua oferta não atentou. Deus olhou para Abel e para a sua oferta atentou. Deus olhou para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus olhou para Abel e para a sua oferta atentou. Aqui tem um grande mistério, que antes de Deus olhar para aquilo que você entrega, Ele olha para o coração de quem entrega, para saber se há compatibilidade daquilo que está entregando com o coração de quem entrega. E o segredo no reino não é quem entra primeiro, é quem entra dentro da vontade de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para alguém dentro dessa casa. Tem gente que jurava que a tua história estava acabada. Tem gente que jurava que depois da pandemia teu negócio ia acabar. Tem gente que achou que o teu ministério acabaria depois da pandemia. Deus está dizendo: não acabou, porque eu estou na história. Eu sou Deus para fazer algo surpreendente na tua vida. Não saia da posição. E eles foram. Deus não se relaciona com interesseiros. Deus abençoa muito mais intenções do que decisões. Essa parábola me revela algo muito tremendo. 2 coisas a mais. O que? A justiça de Deus e a graça de Deus. Como assim, pregador? A justiça de Deus e a graça de Deus. Ele começa dizendo: o reino dos céus será semelhante a isso que eu vou contar para vocês aqui agora. Enquanto a nossa justiça é baseada nos méritos humanos, quanto mais eu faço, mais eu vou receber.
A justiça de Deus é baseada na graça e na misericórdia. Não é normal quem trabalha mais ganha mais? Sim ou não, gente? Sim. Só que o reino de Deus, ele é tremendo por isso. Porque não é o tempo de casa que conta. Eu estava contando aqui para o presbítero Mauro o seguinte, que eu nasci no Evangelho. Mas o mais tremendo não é o fato de eu nascer no Evangelho, o Evangelho nascer em mim. Porque eu nascer no Evangelho e ser filho de crente, isso não significa nada. É importante? É. Mas quando eu nasci no Evangelho, pastor, até os 12 anos de idade, eu servia o Deus dos meus pais. Sempre fui crente, nunca fui para o baile, nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca me prostituí. Fiz tudo conforme manda a palavra de Deus. Mas eu só conhecia, até os 12 anos, o Deus dos meus pais. E um dia eu disse, Senhor, tu sabes que até aqui eu vim para a igreja obrigado. Quantas vezes minha mãe ia para o círculo de oração, eu queria assistir sessão da tarde, ela dizia, vai comigo para a igreja. Eu falava, ai meu Deus, na hora que está passando sessão da tarde. Quantas vezes na manchete estava passando, eu criança, irmão, adolescente. Aí teve um dia que eu disse assim, Senhor, eu não quero conhecer o Deus dos meus pais somente. Eu quero conhecer o Senhor como meu Deus. Entende isso? Eu falei, Senhor, se revela a mim. Eu quero ter uma experiência contigo. Estar aqui dentro precisa fazer sentido. Eu quero estreitar relacionamento contigo. E a partir de 12 para 13 anos, Deus começou a se revelar a mim. E eu comecei a amar o Senhor. Não mais pelas histórias que os meus pais contavam, mas porque eu passei a ter experiências com o Senhor. Deus está falando para alguém dentro desta casa, eu não te quero pela metade. Eu te trouxe nesta noite aqui para estreitar relacionamento contigo. Chega de viver pelas experiências de A, de B e de C. Eu quero te levar a experimentar as tuas próprias experiências comigo. Então o mais tremendo não é eu nascer no Evangelho, é o Evangelho nascer em mim. Porque quando isso começa a acontecer, não tem mais peso. Quando isso começa a acontecer, a lei restringia as ações. Isso pode, isso pode, isso pode, isso não pode. A graça transforma a natureza. Entende isso? É diferente. Eu não faço com medo de ir para o inferno. Eu não faço porque eu não quero perder o amor, a experiência, deixar de ouvir a voz dele na minha vida. Isso é muito mais significativo, queridos. Mas o que eu queria dizer aqui para vocês é que eu nasci no Evangelho, nunca fui, não sei o que é cerveja, álcool, bebida, cigarro, cachaça, nada disso, irmão, não sei, de verdade, nunca experimentei. Mas se hoje, pastor, o pior bandido traficante entrar aqui hoje, ouvir essa palavra, levantar a mão e aceitar Jesus, o sangue de Jesus passa sobre a vida dele, os pecados dele são perdoados, e o valor da alma dele tem o mesmo valor da minha alma. Sabe o que é isso? O nome disso é graça. Isaías diz, profetizou 740 anos antes de Cristo, que em Cristo todo vale seria exaltado, todo alteiro seria abatido, e o caminho ia se aplanar. O reino de Deus nos nivela, não é quem chegou primeiro, é quem entrou dentro da vontade de Deus. Você pode levantar a tua mão e adorar o Senhor Jesus por isso. Espírito da graça. Esse reino é graça, irmão. E o que significa graça, Eliardo? Favor imerecido. Eles não mereciam ganhar um denário, mas o dono da vinha disse: a vinha é minha, eu dou o que eu quero, na hora que eu quero, para quem eu quero. Deus está falando para alguém aqui, não importa quanto tempo tu tem de crente, Ele quer se revelar a você de maneira extraordinária. Ele quer estreitar relacionamento contigo, Ele quer te levar para um outro patamar. Entende? Quando você descobrir isso, você estará pronto para experimentar aquilo que o olho não viu, que o ouvido ainda não ouviu e ainda não subiu ao coração do homem. Deus está falando para alguém aqui: eu não te quero pela metade, eu te quero por inteiro. Só confia no caráter de Deus, só resiste à pressão do tempo, só resiste
resiste às ideologias, quem está no centro da vontade de Deus, quem serve a Ele não mais por uma obrigação, mas porque ama Ele, Deus está te dizendo: permanece na posição, deixa o vento soprar, não importa quantos já foram na tua frente, fica na posição, porque quando eu te colocar dentro, você não vai ser lesado. Eu vou profetizar algo dentro desta casa, está chegando para a tua casa e para a tua família, um tempo de reparação da parte de Deus. Deus vai reparar injustiças que foram colocadas na tua vida com o tempo. O tempo pode ser um problema para você, ele nunca foi um problema para Deus. Quando Deus fizer o que Ele quer fazer na tua vida, você estará pronto para viver algo extraordinário. E vai ter gente de boca aberta, porque vai ser como os trabalhadores das 6 da manhã, da primeira hora, vai dizer: ganharam um denário, não mereciam ganhar isso. Só que a vinha não é deles, a vinha é do Senhor, e Ele dá a quem Ele quer, no momento que Ele quer e na hora que Ele quer. Deus te trouxe nessa terça-feira para dizer: eu quero te levar a um outro nível, eu quero te levar a um outro patamar. Você só estará pronto para subir de nível quando resistir à pressão do tempo. Todas as vezes que Deus examina um homem, Ele não procura nesse homem medalhas, certificados ou diplomas, mas sim marcas, cicatrizes de alguém que andou pelo deserto sob a confiança do Senhor. O deserto machuca, machuca, mas fortalece. Queima a pele, queima, mas tempera o caráter. As maiores experiências que Israel teve com Deus foi dentro do deserto. Foi no deserto que as águas amargas de Mara se tornaram doces. Foi no deserto que, quando não tinha água, Moisés feriu a rocha e a água saiu para saciar a sede do povo. Foi no deserto que, quando não tinha comida, Deus abre o céu e manda o maná. Foi no deserto que, quando o povo enjoa do maná e diz: Senhor, dá para mudar o cardápio, Deus diz: eu vou mandar carne para vocês o mês inteiro, até vos sair pelo nariz. É no deserto que a Bíblia diz que a roupa deles não envelheciam. 40 anos de deserto. Deixa eu te falar, deserto teve tempo para começar, mas Deus libera uma palavra nessa noite: está chegando o tempo de terminar, e quem passou pelo deserto, passou aprovado por Deus. Fica de pé nesta noite, adorando e bendizendo ao Eterno. Eu não posso voltar para a Ilha do Governador sem fazer essa pergunta: tem alguém aqui dentro esta noite que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou estava afastado dos caminhos do Senhor, que quer tomar essa decisão agora? Tem alguém? Se tiver, eu te convido. Se tiver alguém aqui que quer aceitar Jesus ou voltar para a presença do Senhor Jesus, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Confia no caráter do Senhor. Sai do teu lugar e vem, porque eu quero orar pela tua vida. Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus ou voltar para a presença do Senhor? Venham trabalhar comigo e eu vos darei o que for justo. Foi o que Jesus disse para os homens da vinha. Tem alguém? Vem, vem. Isso. Está vindo a primeira vida, você pode aplaudir a Jesus por isso. Se tiver mais alguém, a oportunidade é agora. Sai do teu lugar e vem. Agora deixa eu liberar algo muito forte aqui. Todas as bênçãos que Deus te dá, olha isso aqui que eu vou falar aqui agora. Todas as bênçãos que vêm para a tua vida não dizem respeito só a você. Tem a ver com um propósito muito maior. Porque aquele homem só trabalha 1 hora e ganha por 12, porque Deus sabia que a casa dele passaria fome, a casa deles. E eles estavam na posição desde o início. O que eu quero dizer aqui é que aquilo que Deus colocar na tua vida vai encher você, mas vai derramar para aqueles que estão do teu lado. Quer ver uma coisa? José tem 2 sonhos. Que o sol e a lua se curvam diante dele e as 11 estrelas dos céus. Ele entende: meu pai, minha mãe e os meus 11 irmãos.
José tem outro sonho, que vai para o campo com os irmãos, e os feixes dos irmãos, os molhos dos irmãos se curvam diante do dele. Então no coração de José ele entendeu: Deus vai me fazer líder sobre os meus irmãos. Mas enquanto José queria ser um líder, Deus queria muito mais do que um líder, porque o propósito era muito maior. Deus queria um governador que ele ia colocar numa posição estratégica para livrar a semente de Abraão, Isaque e Jacó de uma fome que ia assolar a terra. Deus tinha propósito com aquele povo. Então a bênção não diz respeito a você. O segredo não é você, mas o que está sobre você. Tem uma responsabilidade muito maior. E se o nosso coração não entender isso, nós não estaremos prontos para subir de nível, para mudar de fase e para viver uma nova estação. Quer ver? A Esther se candidatou. Esther, na verdade, não era o nome dela era Hadassa. Ela se candidata para ser rainha da Pérsia. E aí ela era judia, e como Hadassa não dava para ser, então teve que mudar para o nome babilônico Hadassa, ou Esther. Esther vem da raiz aramaica Star, que é uma deusa que existia na Babilônia, significa estrela. Então ela se camufla, ela é Hadassa. O que é Hadassa? É uma murta do deserto, uma flor resistente às adversidades do deserto. Ela se camufla para virar a estrela, a Esther, para chegar a uma posição. Só que enquanto Esther queria ser uma rainha, Deus queria no trono alguém muito maior do que uma rainha. O quê? Um instrumento dele, que ia servir para parar o pensamento genocida de um homem chamado Amã, que havia orquestrado dizimar uma geração inteira. Não entendi, o propósito é muito maior do que você. Quer mais uma? Vou te dar. Ana queria um filho. Deus queria dar a Ana muito mais do que um filho. Deus deu para Ana um sacerdote, um juiz e um profeta. O propósito dele é muito maior. Ana queria o filho, Deus queria um profeta, sacerdote e juiz. Não tem a ver com você. Quando você entender e souber pedir, Jesus disse: pede e não recebe é porque pedes mal. Quando você entender que o que ele vai botar na tua mão não é só para você, mas para abençoar uma geração através de você, você estará pronto para viver algo extraordinário da parte de Deus. Os homens da nossa parábola receberam um denário para que a família deles fossem contemplados. Eu vou liberar algo para alguém aqui. Se prepara, porque Deus vai trazer um tempo de novidade, e muita gente vai ser alcançada e abençoada por intermédio da tua vida e da tua instrumentalidade. Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus ou voltar para a presença do Senhor? Não tem? Então vamos orar. Estenda as mãos para cá. Tem mais uma vida aqui, venha. Isso. Estenda as mãos para cá. Deus, eu declaro agora que cadeias estão sendo quebradas no mundo espiritual. Eu declaro que a partir desta decisão, a tua palavra diz: o que 2 ou 3 ligar na terra acerca de qualquer coisa será ligada no céu. E nós estamos ligando essas duas vidas ao teu reino. Elas ouviram a tua palavra, e eu declaro que toda aliança feita conscientemente ou inconscientemente está quebrada agora, porque elas pertencem ao reino dos céus e estarão começando a partir de hoje a viver uma nova experiência na tua presença, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essas vidas? Aleluia. Que Deus continue vos abençoando, viu, irmãos? Lá atrás está o nosso livro, eu esqueci de falar o valor. Quem pega no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, mando para vários lugares do Brasil, e pega por 50, hoje aqui, se você desejar, R$35, Pix, cartão, dinheiro, tá? Deus te abençoe. Aleluia.